Olá, alunos do terceiro A, tudo bem? Eu espero que sim. Esse vídeo é para explicar as nossas atividades que estão no roteiro de estudo que eu vou enviar para vocês. Vou usar 3 meios para enviar esse roteiro de estudos. Eu vou colocar no grupo da sala do WhatsApp, também vou colocar no nosso blog da escola Maria Sintra e também no Google Classroom. Para acessar o Google Classroom, eu vou colocar para vocês no grupo de sala, na descrição do grupo, o código da nossa disciplina de língua portuguesa e também um tutorial que vai ajudá-los a entender como acessar o Google Classroom. É importante que vocês façam uso dessa ferramenta e também que vocês assistam às aulas do Centro de Mídias, não só as que eu coloco no roteiro de estudos, mas o programa, principalmente aquele de sábado, que está passando aulas voltadas para o Enem. Então, muito importante vocês estarem em contato com o Centro de Mídias, com as aulas do Centro de Mídias, que vai ajudá-los na hora de realizar as atividades. Nós vamos continuar trabalhando e encerrar nesse roteiro de estudos o caderno do aluno do primeiro bimestre. A atividade é a atividade 2, etapa A, que é a língua portuguesa na contemporaneidade, o mundo moderno. Eu vou fazer algumas adaptações da atividade, então é necessário seguir passo a passo do roteiro de estudo. Tá? Então, aqui neste vídeo, eu vou explicar quais são as atividades do caderno do aluno que vocês precisarão realizar e como realizá-las, tá? Então, para isso, acho importante que vocês peguem o caderno do aluno a partir da página 92 para seguir comigo, certo? Vamos lá? A atividade A está tratando do conceito de modernidade. Quando a gente fala de conceito, o que a gente está falando? Conceito é sinônimo de definir. E definir é dizer o que é. Aí na introdução da atividade, está dizendo que a primeira ideia que a gente tem sobre conceito de moderno é aquilo que não é antigo. Então tá fazendo o quê? O antônimo aí. Antônimo de moderno, antigo. Mas aí quando a gente volta para a língua portuguesa e de maneira específica para a literatura, nós vamos perceber que este conceito, né, essa definição de modernidade, tem outros sentidos também, tá? Que é a questão de estilo, de estar na moda e entre outros. Tá? O que vocês vão fazer nessa primeira atividade aqui, sobre o conceito de modernidade? Vocês vão responder a questão 1 e 2 no caderno. Vai precisar utilizar dicionário ou pesquisar no Google para trabalhar melhor essa definição do que é moderno e do que é modernidade. Tá? Voltado para que perspectiva, para que olhar? Para o olhar da literatura. Então vamos lembrar um pouquinho o que é literatura, né? Que vocês estão em contato desde o primeiro ano do ensino médio, mas é bom relembrar. Literatura é manifestação artística que está intimamente ligada a contexto histórico de uma determinada época. O autor na literatura, ele faz o quê? Ele utiliza a situação do contexto histórico, dando voz para a sociedade. A partir daqueles momentos de situação, atitude, ação, mágoa, medo, sentimento. Então, é um olhar para o que a sociedade está passando naquele determinado contexto histórico. Então, a situação de um determinado tempo e de um determinado espaço. Daí nós vamos para a atividade B, que começa a partir da página 93 e vai até a página 96. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ler todos os textos que são poesias. Ou melhor, que são poemas. Daqui a pouco a gente vai falar da diferença entre poesia e poema, tá? Que são poemas.
E aí, depois que vocês fizerem a leitura dos 4 poemas, vocês vão fazer no caderno esse quadrinho que está na atividade C, página 96, e vão escrever o nome do poema, o nome do autor, em que obra ela se encontra e que ano ela foi publicada. Para isso, vocês vão entrar nesses sites que estão aí no Google para responder o ano da publicação. O resto está tudo na referência bibliográfica. Depois, nós vamos lá para a atividade D, que está escrita no roteiro de estudo, que é o que eu acabei de falar. Vamos tratar da diferença entre poesia e poema. Às vezes, a gente chama tudo de poesia, né? Todos os escritos em formato de estrofe, verso, com rima, sem rima, mas não é. E aí nós vamos descobrir que poema é diferente de poesia. Quando eu falo poesia, eu estou me referindo a toda e qualquer manifestação artística. É a forma que a arte tem. Então, ela pode ser uma pintura, uma fotografia, uma escultura, uma letra de música. Então, de repente, eu entro em contato com uma letra de música e eu falo, nossa, essa letra de música é um poema. Ou melhor, essa letra de música é uma poesia. Por quê? Porque é uma manifestação artística. E o próprio poema. Então, o poema está dentro dessa manifestação artística, dentro dessa forma de arte que é a poesia. Agora, quando é poema? Poema é o texto propriamente dito, é o gênero textual. Então, não tem a narrativa, não tem a charge, não tem o artigo de opinião. O poema é o gênero textual. Então, quando a gente elenca um texto como no gênero textual, o que a gente lembra? Então, do nome do gênero textual, poema, das suas características e estruturas. Então, o que um poema, para ser caracterizado, esse texto para ser caracterizado poema, ele precisa ter? Quais são as características? Estrofe, verso, rima, que é opcional, existem textos que não têm rima, que nós chamamos de rima branca, sem rima. Precisa ter ritmo, precisa ter a presença do eu lírico, que é a pessoa, que é o ente que fala na poesia, diferentemente de autor. Já expliquei isso para vocês, né? O eu lírico ou o eu poético é aquele que transmite a essência da poesia, né? Então, ele também é uma criação do autor, não só o poema. Qual é a função social do poema? É transmitir sentimentos, emoções de maneira subjetiva. Então, quando eu falo de subjetivo, eu me lembro da palavra sujeito e também me lembro do quê? De dentro para fora. Então, é uma expressão interior para o exterior, tornando assim uma manifestação artística, e o poema também é uma poesia. Por fim, eu solicito a vocês que vocês façam a pesquisa que está na página 99. Eu recortei o que está aqui no caderno do aluno, coloquei lá no roteiro de estudo e as orientações de como realizar esta pesquisa, tá? Que é o quê? Ela vai ser um princípio, um ponto de partida para o nosso próximo roteiro de estudos, que nós vamos entrar na questão da vanguarda e na literatura do modernismo propriamente dito. Terminando as atividades, vocês me enviem, podem me enviar por meio do Google Classroom, também no meu e-mail institucional, que está na descrição do grupo da sala, ou pelo WhatsApp. Seria muito bom e é importante que vocês comecem a fazer uso do Google Classroom, porque daqui a pouco vai ser uma ferramenta mais presente nos nossos meios de aprendizagem. Muito obrigada e até o próximo roteiro de estudo.